Olá, pessoal! Hoje estamos mergulhando nas sombras da história, onde a verdade é mais estranha e sombria do que a ficção. De venenos e vampiros a lendas espectrais e medos mumificados, essas são histórias que o passado tentou enterrar. Então ouça com atenção. Se tiver coragem, essas 5 histórias arrepiantes que você provavelmente não acreditaria, mas a história jura que são verdadeiras. Primeiro, vamos voltar ao século XVII na França, onde um crime sombrio chocou a aristocracia. A mulher, que ficou notória por envenenar o pai e os irmãos na França do século XVII, nasceu como Marie-Madeleine d'Aubry em 22 de julho de 1630. Ela nasceu em uma família francesa rica, sendo filha de Antoine Dru d'Aubry, um indivíduo que ocupava vários cargos no governo francês e na administração da capital, Paris. O principal desses cargos era o de conselheiro de Estado, equivalente ao que hoje seria um ministro de gabinete, além de mestre dos pedidos. Um cargo que tinha grande controle sobre o acesso à corte francesa e era, consequentemente, financeiramente lucrativo. Propinas e outros pagamentos eram uma característica comum desses cargos na Europa da Idade Moderna. Como resultado, o pai de Marie Magdalene era rico e ela era sua filha mais velha, mas não era um homem. Uma circunstância que a impediu, na época, de herdar a maior parte de sua vasta fortuna quando ele morreu. A cadeia de eventos que levou Brinvilliers a assassinar seu pai e irmãos pode-se dizer que começou já em 1651, quando Marie Magdalene tinha 21 anos. Nessa época, ela era casada com Antoine Gobelin Barão de Neutrar, um nobre francês menor e rico. Na época, Gobelin havia herdado uma grande fortuna de sua família, que administrava uma famosa oficina de tapeçaria há várias gerações. Mas o próprio Antoine era um tanto dissoluto. Ele foi nomeado marquês pouco depois de seu casamento com Marie Madeleine, tornando-se o Marquês de Brinvilliers, e assim sua esposa tornou-se a Marquesa de Brinvilliers. Mas, em outros aspectos, sua vida era caótica. Em especial, ele era um jogador inveterado. Por essa razão, ele não só desperdiçou a fortuna que herdou, mas também o dote de 200.000 libras que havia adquirido de Antoine d'Aubry em 1651. Por meio de seu casamento com Marie Madeleine, e já na década de 1660, ele estava realmente bastante endividado. Esses problemas financeiros se refletiam na relação conjugal deles. Marie Magdalene e seu marido tinham algo como um casamento aberto. Em particular, a marquesa mantinha um caso de longa data com um oficial chamado Gaudin Sainte-Croix, alguém que, ironicamente, ela havia conhecido por meio do próprio marido. Assim, embora de Brinvilliers e seu marido tivessem 7 filhos, suspeita-se amplamente que pelo menos 3 deles, se não mais, eram na verdade fruto ilegítimo do caso da Marquesa com Sainte-Croix e outros. O pai da Marquesa já havia tomado conhecimento desses acontecimentos no início da década de 1660. O caso de sua filha com Sainte-Croix o preocupava especialmente, pois tinha potencial para arruinar a reputação da família. Se isso se tornasse bem conhecido dentro da alta sociedade parisiense, foi na tentativa de acabar com o caso que Antoine d'Aubry conseguiu uma carta do rei Luís XIV ordenando a prisão de Sainte-Croix sob algumas acusações falsas. Ele cumpriria uma sentença considerável na prisão da Bastilha, em Paris, em meados da década de 1660. As ações de d'Aubry enfureceram de Brinvilliers, agravando ainda mais uma situação já tóxica. Por volta de 1663, uma série de circunstâncias havia se desenvolvido. O que levou ao crime da Marquesa vários anos depois foi a prisão de seu amante a mando de seu pai. E a situação econômica em declínio em que os de Brinvilliers se encontraram, devido aos problemas de jogo do Marquês, tudo isso acabaria levando ao plano que a Marquesa elaboraria nos anos seguintes. Foi em meados da década de 1660 que a Brinvilliers desenvolveu a ideia de envenenar seu pai e irmãos
para adquirir a vasta riqueza da família. Várias teorias sobre esse período foram promovidas. Uma delas é que Sanquá entrou em contato com várias pessoas habilidosas na arte do envenenamento enquanto cumpria sua sentença na Bastilha. Outra teoria é que a marquesa começou a testar vários tipos diferentes de venenos em pacientes doentes nos hospitais da França, ou até mesmo que ela testou os venenos em seus próprios criados. Como resultado, especula-se que a marquesa pode ter sido responsável pela morte de até 30 pessoas ao todo. No entanto, há poucas evidências concretas que sugiram que ela realmente tenha feito isso. E teria levantado muito mais suspeitas na época se os próprios criados da casa dela estivessem adoecendo regularmente. Está claro que, com a ajuda de São Croix, já liberto da prisão, a marquesa começou a envenenar seu pai em 1666. Ela era uma visitante frequente na casa dele e rapidamente conseguiu administrar um veneno à base de arsênico disfarçado na comida e na bebida dele. Ele acabou morrendo em 10 de setembro de 1666 e uma investigação concluiu que ele simplesmente havia morrido de causas naturais. Nenhuma autópsia foi feita. Mas, como agora seus irmãos herdariam a maior parte dos bens do pai, ela rapidamente decidiu envenená-los também. Isso era uma questão mais complexa. O pai de de Branville estava envelhecendo, e como uma filha supostamente carinhosa, era fácil para ela ter acesso à comida dele e administrar o veneno. Mas não era assim com os irmãos dela. Consequentemente, ela decidiu contratar um homem chamado Jean Amelin, mais conhecido como La Chasseur, para trabalhar na casa da família e administrar o veneno. Como as oportunidades para fazer isso surgiam, essa era uma questão complicada. Somente em setembro de 1670, ambos os irmãos estavam mortos. Antoine foi o primeiro, em junho de 1670. Uma investigação mais abrangente do que a que ocorreu em 1666 foi agora realizada pelas autoridades médicas e civis. A morte do pai dela, um homem relativamente idoso, havia sido rapidamente descartada como um acontecimento natural. Mas o falecimento dos dois irmãos dos marqueses, ambos jovens, saudáveis e com apenas algumas semanas de diferença entre si, despertou consideráveis suspeitas. Muitas pessoas suspeitavam de jogo sujo, mas nada de sinistro foi comprovadamente descoberto e nenhuma acusação foi feita naquela época. Bem, nada foi descoberto que ligasse as mortes dos irmãos à irmã deles. Portanto, por algum tempo, parecia que o plano de de Branville havia funcionado. Logo, ela estava desfrutando de uma nova riqueza e havia se safado de seus crimes, pelo menos até 1672. Naquele ano, seu amante e co-conspirador Sanquá morreu, talvez por uma doença, embora haja especulações de que ele tenha se envenenado acidentalmente, seja lá o que tenha causado sua morte. Deve ter sido uma morte repentina, já que Sanquá não havia removido uma grande quantidade de provas incriminatórias de sua residência. Um acontecimento que agora teve consequências fatais para de Brinvilliers. Quando a polícia parisiense iniciou uma investigação, rapidamente descobriu um baú nos aposentos de Sanquá que continha uma série de provas incriminatórias. Entre elas estavam amostras dos venenos que ele e a marquesa haviam usado ao longo dos anos, além de várias cartas trocadas entre os dois, que não declaravam abertamente seus crimes, mas forneciam motivos suficientes para levantar consideráveis suspeitas. Uma investigação foi então reaberta sobre as mortes do pai da marquesa e de seus dois irmãos. A marquesa fugiu de Paris quando soube do que havia sido descoberto. Se isso já não bastasse como prova de sua culpa, mais evidências surgiram no início de 1673. Naquela época, Lord A. Chaucer foi detido e, após um extenso interrogatório, revelou todos os detalhes do que havia acontecido, incluindo seu próprio papel no envenenamento dos dois irmãos D'Aubray. O envenenamento
era considerado um crime particularmente hediondo no início do período moderno. Por exemplo, um cozinheiro que fosse suspeito de envolvimento em uma tentativa de envenenamento poderia ser condenado à morte sendo fervido vivo. O fim de La Chaussée não foi tão sombrio, mas ele foi torturado antes de ser executado em 24 de março de 1673. Quando seus crimes foram descobertos, de Brinvilliers fugiu da França em 1673. Ela passou os 3 anos seguintes fugindo, embora surpreendentemente não tenha se afastado muito da França. Primeiro, ela se refugiou do outro lado do canal, na Inglaterra, e ainda mais surpreendentemente, viveu no exílio logo além da fronteira nordeste da França, na região que corresponde à atual Bélgica, mas que na época fazia parte do Império Espanhol. Foi aqui, na cidade de Liege, que ela foi finalmente capturada. Em 1676, ela foi extraditada para a França. A marquesa havia sido considerada culpada de seus crimes à revelia após sua fuga da França em 1673. Mesmo assim, houve novo julgamento. Esse foi, na prática, um julgamento de fachada. Não há muita dúvida quanto a isso. Mas de Brinvilliers não estava inclinado a cooperar. A princípio, ela negou categoricamente qualquer envolvimento no envenenamento de seu pai e irmãos, apesar de serem apresentadas provas consideráveis e testemunhas, o que deixava pouca dúvida sobre sua culpa. Diante da relutância da marquesa em admitir sua culpa, as autoridades decidiram que ela deveria ser torturada. As horas finais de Brinvilliers foram desagradáveis. O método de tortura ao qual ela foi condenada foi a tortura da água. Isso envolve ter a boca forçada a ficar aberta ou mantida aberta usando uma cunha ou algum outro dispositivo. Grandes quantidades de água são então despejadas implacavelmente na boca da vítima, resultando em distensão gástrica, afogamento e até morte, se o método for aplicado por tempo suficiente. Isso é usado há séculos como método de tortura e se relaciona ao afogamento simulado, waterboarding. No dia 16 de julho de 1676, diante da perspectiva de ser torturada, de Brinvilliers confessou seus crimes, mas mesmo assim foi submetida ao método da água. Deixe-a sob tortura por 4 horas para determinar se havia outros crimes ou conspirações das quais as autoridades não tinham conhecimento. No entanto, isso revelou pouco de substancial. Ela foi então levada para a Place de Grève, um local habitual de execuções públicas na Paris da Era Moderna, e onde hoje fica a Place de l'Hôtel de Ville, na capital francesa. Hoje, aqui, a Marquesa de Brinvilliers foi executada em 16 de julho, tendo sua cabeça cortada com uma espada. Seu corpo foi então queimado. A morte de Brinvilliers deu início a um período na história social e política da França, que ficou conhecido como o Caso dos Venenos. Isso começou após sua execução e continuou por mais 6 anos, até 1682. O Caso dos Venenos surgiu em grande parte devido a uma paranoia crescente entre a aristocracia e a elite parisiense sobre outras possíveis tentativas de envenenar ou matar pessoas envolvidas em disputas de sucessão. O rei francês Luís XIV ficou particularmente perturbado com isso. Numerosos outros julgamentos de indivíduos se seguiram, muitas vezes por motivos duvidosos, enquanto a polícia e as forças de segurança da capital francesa começaram a prender cartomantes, alquimistas e outros que pudessem ser suspeitos de produzir venenos. Outros implicados ou acusados incluíam membros de alto escalão da aristocracia francesa, como Olympia Mancini, a condessa de Soissons, que acabou sendo exilada da França como resultado, embora não tenha sido executada. O Caso dos Venenos acabou resultando na execução de 36 pessoas, antes de terminar em 1682, enquanto outras 23 pessoas foram exiladas da França. Centenas de pessoas chegaram a ser suspeitas ou tinham mandados de prisão emitidos contra si. Assim, as ações de Madame de Brinvilliers criaram uma grande controvérsia dentro da sociedade francesa, que teve repercussões muito além de seus próprios atos. Talvez, sem surpresa,
dado o quanto o incidente dominou a alta sociedade francesa nos anos 1670 e início dos anos 1680, as ações de Madame de Brinvilliers foram eternizadas de várias formas, especialmente durante o século XIX e início do século XX, quando Sir Arthur Conan Doyle e Alexandre Dumas escreveram obras baseadas em sua vida e crimes. Nossa próxima história nos leva às grandes cortes da Boêmia, onde a morte de uma nobre desencadearia sussurros sobre vampiros e um eterno desassossego. A mulher que um dia se tornaria Eleanor von Schwarzenberg nasceu como Eleanor Elizabeth Amélia Magdalena, em 20 de junho de 1682, na cidade de Melnik, na região que então era conhecida como Boêmia, mas que hoje corresponde à República Tcheca. O pai de Eleanor era o príncipe Fernando Augusto da Casa de Lobkowicz, uma família nobre da região, que podia traçar suas raízes até o século XIV e que era, portanto, uma das linhagens aristocráticas mais antigas e respeitadas da Boêmia dos séculos XVII, XVII e XVII. Fernando foi o segundo duque de Sagan, pois seu pai, Václav Eusébio, obteve o título e a propriedade em 1646. A infância de Leonor é relativamente sem destaque, e há poucas evidências documentais a respeito. Podemos supor que ela teve uma educação típica de uma mulher aristocrática do final do século XVII, focada em dança e etiqueta da corte. Ela provavelmente aprendeu um pouco de latim e quase certamente francês, que se tornava a língua franca das cortes aristocráticas europeias na época. No dia 7 de dezembro de 1701, quando tinha 19 anos de idade, Leonor se casou com Adam Franz, Carlos Eusébio na época, o herdeiro aparente do Principado de Schwarzenberg, um importante principado dentro do Arquiducado da Áustria. Era um título aristocrático importante na Boêmia. Bem, o título de Schwarzenberg remonta à Alta Idade Média, e Adam acabaria sucedendo como Príncipe de Schwarzenberg, em 1703. Seu casamento com Eleanor, como tantos outros casamentos aristocráticos do início da Era Moderna, foi efetivamente uma transação financeira e uma aliança. Nesses arranjos, o pai da noiva normalmente fornecia um grande dote ao pai do noivo. Assim, um lado lucraria financeiramente. A família da noiva geralmente casaria com alguém de status mais alto se pudesse dar um dote grande o bastante. Foi o caso de Eleanor, que apesar de ser de família aristocrática, casava-se com outra ainda mais prestigiosa. Em troca, o pai de Adam, o príncipe Fernando Guilherme, receberia um dote de 20.000 florins ou moedas de ouro. Uma quantia enorme. 3.000 florins deveriam ser pagos à vista, com o restante em parcelas nos anos seguintes. O casamento de Leonor e Adam foi repleto de dificuldades desde o início, quando a união foi negociada entre seus respectivos pais. Adam tinha um relacionamento com a filha do embaixador austríaco em Roma, com quem se casou em segredo. Para facilitar o casamento com Leonor, Adam foi obrigado a anular rapidamente esse casamento secreto. Isso envenenou o relacionamento entre Leonor e seu novo marido desde o início. Além disso, as coisas não melhorariam. Leonor não engravidou nos meses e, de fato, nos anos que se seguiram, quando finalmente veio uma criança. Era uma menina chamada Maria Ana, que veio ao mundo em dezembro de 1706. Nenhum herdeiro homem surgiu para manter a linha direta do príncipe de Schwarzenberg, como se isso já não fosse ruim o bastante. O relacionamento entre Leonor e Adão ficou ainda mais complicado quando o pai de Leonor se casou com a irmã de Adão, Maria Isabel. Com isso, o pai de Leonor também se tornou seu cunhado, uma situação desconcertante. Além disso, surgiram atritos depois disso, pois Fernando não estava cumprindo com os pagamentos do dote para Adão. Além disso, Leonor sentiu falta de Carina durante outra gravidez em 1709, e então surgiram acusações de infidelidade contra ela. Como resultado, o casal passou boa parte da década de 1710 afastado e morando separado. Mas a reconciliação acabou acontecendo em 1719. Naquele ano, Adam herdou uma enorme propriedade na Boêmia após a morte de sua tia. Com isso,
As discussões sobre o dote de Eleanor tornaram-se praticamente irrelevantes e as tensões entre Adam e o pai de Eleanor já haviam terminado. Quando Ferdinand morreu em 1715, então em 1722, o tão esperado herdeiro homem Joseph Adam nasceu. Após mais de 20 anos de casamento conturbado e infeliz, a união de Adam e Eleanor enfim parecia se estabilizar. A vida dos von Schwarzenbergs foi tranquila e sem grandes eventos nos anos 1720 enquanto criavam o filho. Durante toda a década de 1720, Adam havia subido nas fileiras da nobreza da Boêmia, conquistando o favor do arquiduque da Áustria e imperador do Sacro Império Romano, Carlos VI, que também governava como rei da Boêmia. Com o título régio de Carlos II, lá, sob Carlos, Adam já havia sido nomeado camareiro do Geheimrat, que era, na prática, o conselho consultivo de Carlos, ou o gabinete do governo na década de 1710. Depois, em 1722, ele foi nomeado para um cargo sênior na Casa Real em Viena. Portanto, Adam e Leonor passaram grande parte do tempo durante a década de 1720 na capital imperial da Áustria. Finalmente, Adam foi nomeado membro da Ordem do Tozão de Ouro, a mais alta ordem de cavalaria nos territórios do Arquiducado da Áustria, dada sua posição de destaque nos territórios austríacos. Não é de se surpreender que Adam fosse um companheiro de caça frequente de Carlos, mas é muito mais surpreendente que esse passatempo tenha custado a vida de Adam. No dia 10 de junho de 1732, Adam acompanhou Carlos em uma caçada em Brandés, perto de Praga. Isso se provaria uma decisão fatídica. Mais tarde, Carlos, que tinha problemas de visão, atirou em Adam ao confundi-lo com um cervo, embora outros digam que ele apenas estava na linha de tiro. Adam morreu no dia seguinte devido aos ferimentos. Após sua morte, o arquiduque Carlos, sem dúvida consumido pela culpa de ter matado seu amigo e conselheiro de longa data, acolheu o filho de Leonor, José, sob sua proteção e concedeu uma grande pensão a Leonor. Depois disso, ela passou seus anos restantes administrando a propriedade von Schwarzenberg. No fim da década de 1730, a saúde da princesa piorou rapidamente. Na época, disse que ela ficou extremamente magra e fraca. E como as intervenções médicas ainda eram muito primitivas, Eleanor recorreu a remédios populares para tentar curar seus males. Isso incluía o uso de chifre de narval, a presa de uma baleia do Ártico, que era chamada de chifre de unicórnio na Europa da Idade Moderna, e que era mais valioso do que o ouro por peso, devido à crença em suas propriedades medicinais, embora agora saibamos que o uso do chifre de narval não teria sido de nenhuma forma benéfico para curar a condição dela. Durante esse período, a condição dela continuou a piorar, mal conseguindo comer, beber ou dormir, apenas descansando em certos momentos do dia. Também há relatos sobre a vida dela que afirmam que ela estava extremamente pálida e, por causa da doença, começou a empregar várias bruxas, alquimistas e outras pessoas de aparência estranha, na esperança de que pudesse melhorar. Por causa disso, assim como pelo fato de Carlos ter matado acidentalmente o marido dela, ele decidiu enviar Leonor, um dos seus melhores médicos. O médico acabou chegando à propriedade dos Schwarzenberg, aparentemente afirmando que ela parecia um cadáver ambulante e que seu quarto estava constantemente na penumbra, pois a luz do sol a incomodava. Posteriormente, foi alegado que Leonor também mantinha lobos enjaulados no porão de sua propriedade e que ela passou anos bebendo o leite deles para melhorar sua fertilidade. Embora pareça que esses boatos sejam infundados. Com o passar do tempo, Leonor continuou a piorar e sentia dores imensas. Seus gritos tornaram-se frequentes no palácio, aterrorizando todos que os ouviam. Após anos de sofrimento, ela faleceu no Palácio Schwarzenberg, em Viena, em 5 de maio de 1741, aos 58 anos. Após sua morte, uma autópsia confirmou que ela tinha o que hoje conhecemos como câncer de colo do útero. Ela também sofria com vários tumores, sendo que um deles era maior do que uma bola de tênis. Antes de morrer, ela pediu que seu coração fosse enterrado ao lado do marido, enquanto seu corpo foi sepultado na igreja de São Witoszewski Krymlov,
na República Tcheca. Na época, o medo de vampiros era algo muito real, tanto que os moradores locais começaram a desenterrar os corpos dos recém-falecidos, cortando suas cabeças, com medo de que pudessem ser vampiros. Enquanto isso, alguns eram empalados e outros queimados. A lenda diz que alguns moradores estavam convencidos de que a princesa havia se tornado uma vampira e que ela foi vista andando pelas cidades e cemitérios próximos após sua morte. Outros relatos, ainda mais improváveis, dizem que ela mordeu corpos de recém-falecidos e sugou seu sangue. Durante anos depois disso, histórias de vampiros continuaram a circular na região e, supostamente, por algum tempo, o nome dela foi considerado amaldiçoado, mas eventualmente esses contos se tornaram mitos e esses rumores foram esquecidos. No entanto, devido às circunstâncias estranhas que cercaram o fim da vida dela, assim como o histórico médico de Eleanor, é possível que alguns moradores realmente acreditassem que ela era uma vampira ou de alguma forma relacionada ao ocultismo. Porém, há poucas evidências da época para confirmar isso. As lendas que cercam sua vida são muitas e pode ser difícil separar o fato da ficção. Apesar disso, nos últimos anos ela foi chamada de Princesa Vampira. Mas por quê? Em 2007, Eleanor foi tema de um grande documentário investigativo que estreou na televisão austríaca intitulado Die Vampire Prinzessin, ou A Princesa Vampira em inglês. Esse documentário especulou que Eleanor havia praticado vampirismo e foi a inspiração para Drácula. Romance gótico de terror escrito pelo irlandês Bram Stoker e publicado em 1897, a crença de que Eleanor pode ter sido a base para a obra-prima de Bram Stoker certamente tem alguns argumentos a seu favor. Por exemplo, Drácula já teve um capítulo inicial alternativo, aquele que acabou sendo publicado em 1897. Essa versão preliminar indica que Stoker foi, na verdade, inspirado não por um homem, mas por uma mulher. Além disso, essa mulher era uma princesa do estado austríaco. E referências na versão do manuscrito apontam para a região na atual República Tcheca, onde Eleanor teria vivido na primeira metade do século XVIII. Além disso, foi alegado que Eleanor teria sido a inspiração para um poema intitulado Lenore, escrito em 1773 e publicado no ano seguinte pelo autor alemão Gottfried August Becher. Essa era uma balada gótica que, embora não apresentasse realmente um vampiro típico, tinha elementos de vampirismo. E é vista como uma das principais influências iniciais no desenvolvimento da literatura de vampiros. O poema se passa na Boêmia, nos arredores da propriedade von Schwarzenberg, e o título do poema de Berger, como Lenore, uma versão abreviada de Eleanor, levou os documentaristas em 2007 a afirmarem que Eleanor teria sido a base para a obra de Berger, além da de Bram Stoker, mais de 100 anos depois. No entanto, essas atribuições são bastante circunstanciais, assim como as outras evidências apresentadas no documentário A Princesa Vampira, por exemplo. Afirmou-se que os remédios populares que Eleanor utilizava para tentar curar seus males eram indicativos de uma forma de ocultismo. Mas, em tempos pré-modernos, esses remédios populares eram amplamente utilizados em toda a Europa. Mas talvez a evidência mais interessante apresentada pelos documentaristas para afirmar que Eleanor havia se envolvido com o vampirismo e, consequentemente, sido a inspiração tanto para as obras de Berger quanto de Stoker. Dizia respeito à cripta da família von Schwarzenberg na cidade de Český Krumlov, no sul da Boêmia. Aqui, tanto Eleanor quanto seu marido, Adam, foram enterrados na igreja de São Vito. O coração de Eleanor foi retirado e colocado em uma urna depois enterrada, numa pequena adega à esquerda da capela, junto ao coração de Adam, uma placa informa: aqui estão guardados os corações de Adam e sua esposa Eleanora, príncipes de Schwarzenberg e duques de Krumlov. Pelos padrões modernos, talvez este seja um caso estranho. As tradições funerárias modernas normalmente não removem os corações dos falecidos para enterrá-los separados dos corpos.
E os criadores de The Vampire Princeling estavam muito ansiosos para enfatizar que isso indicava algum tipo de ocultismo por parte de Eleanor. Mas pelos padrões da Europa Central do século XVIII, isso não era incomum. A família real, os Habsburgos da Áustria, construiu em Viena um túmulo onde os corações dos membros mais antigos eram enterrados separados dos corpos. Assim, há poucas evidências concretas para corroborar o argumento de que a princesa Eleanor von Schwarzenberg era alguém que praticava o vampirismo, e consequentemente foi a inspiração para Drácula de Bram Stoker. Assim, as lendas sobre sua vida que se referem a Eleanor como uma princesa vampira, apesar de serem fascinantes, provavelmente não passam disso. Lendas. Agora vamos para a Inglaterra vitoriana, onde a mídia de morte nos conta sobre uma figura misteriosa que saltava pelos telhados e entrou para a lenda. Em um final de outono de 1837, uma garota chamada Mary Stevens estava a caminho do trabalho em Lavender Hill, um distrito que, na época, ficava nos limites sudoeste de Londres e que, apenas algumas décadas antes, ainda fazia parte do campo além da cidade. Mary Stevens tinha acabado de sair de Battersea, onde visitara seus pais, enquanto atravessava Clapham Common, entre Battersea e Lavender Hill. Um incidente aterrorizante ocorreu quando uma figura estranha, quase demoníaca, saltou de um beco em sua direção. A criatura atacou Mary Stevens, rasgando sua carne com as garras que tinha no lugar das mãos. Mary Stevens relatou posteriormente que o toque da criatura era gelado como pedra. Ela gritou ao ser atacada, assustando tanto a figura que ela a soltou rapidamente e fugiu. Esse foi aparentemente o primeiro avistamento da entidade, que logo ficaria conhecida como Jack Salto de Mola. Em novembro de 1837, diversos outros avistamentos já haviam ocorrido em Londres. Eles descreveram uma criatura que supostamente aparecia de repente, frequentemente saltando distâncias inconcebivelmente grandes na frente de pessoas ou carruagens em movimento nas ruas de Londres. Diversos cocheiros relataram precisar parar bruscamente os cavalos de suas carruagens. Como a criatura aparecia quase do nada na frente deles e depois fugia rapidamente, outra testemunha afirmou que o agressor misterioso havia saltado por cima de um muro de quase 3 metros de altura enquanto ria de forma maníaca. Em poucas semanas, os relatos dessa entidade estranha estavam circulando amplamente por Londres, e muitos se perguntavam quem ou o que havia atacado Maria Stevens e várias outras pessoas. No final de 1837, a preocupação havia crescido tanto que o prefeito de Londres, Sir John Cohen, publicou uma carta no jornal The Times nos primeiros dias de 1838. Para acalmar os temores sobre os avistamentos, o prefeito assegura aos cidadãos de Londres que era apenas uma pessoa fantasiada visitando vilas próximas com 3 disfarces: fantasma, urso e diabo. No entanto, alegava-se que isso era resultado de uma brincadeira que estava sendo feita, muito provavelmente por um membro da aristocracia britânica, já que eles teriam os recursos necessários para organizar essas farsas elaboradas. Vários avistamentos infames ocorreram no início do ano de 1838. Um deles foi na noite de 19 de fevereiro, quando Jane Alsop, de 18 anos, abriu a porta da casa do pai em Old Ford, hoje Tower Hamlets, Londres. Ela disse que, ao abrir a porta com uma vela, encontrou alguém fingindo ser policial, usando uma grande capa. Ela foi atacada pela figura que, segundo ela, vomitou chamas azuis e brancas pela boca e depois tentou rasgar seu pescoço e braços com mãos em forma de garra. Após momentos de terror, a criatura fugiu pelos campos. Uma investigação policial foi feita, mas foi inconclusiva. Um vizinho disse ter visto um jovem de capa grande perto do local na hora do ataque. Mas o único suspeito era um carpinteiro local chamado Milbank, cujo álibi era que ele estava tão bêbado na noite em questão que não conseguia se lembrar de onde esteve ou do que estava fazendo. Milbank aparentemente afirmou durante uma visita a um pub na época que ele era o Jack Salto de Mola,
mas a polícia acabou concluindo que ele era apenas um bêbado fanfarrão. O caso de Alsop pode ter sido totalmente inventado de qualquer forma, já que ela foi a única vítima que afirmou que Jack realmente falou com ela antes de atacá-la. Talvez ela estivesse procurando atenção. Dezenas de ataques foram relatados nas semanas seguintes em Londres e na região ao redor. No fim de fevereiro de 1838, Lucy Scales, também com 18 anos como Alsop, foi atacada em um beco em Limehouse. Ela afirmou que Jack também havia soprado fogo azul nela e que a experiência a deixou histérica. A polícia continuou investigando relatos como esse, e uma recompensa foi oferecida por informações. Mas, a essa altura, as primeiras aparições estavam obviamente inspirando imitadores amadores, e estava se tornando mais difícil separar avistamentos reais de simples boatos. Os jornais não ajudavam, alguns publicando histórias sensacionalistas sobre pessoas que teriam morrido de susto após serem atacadas por Jack nas ruas. A essa altura, as supostas características de Jack Salto de Mola já estavam amplamente estabelecidas. Seu principal traço seria a agilidade, movendo-se com uma rapidez incrível, com a habilidade de saltar distâncias de 3, 4 ou até 6 metros. Alguns viam nisso poderes paranormais ou sobrenaturais, enquanto outros acreditavam em uma explicação lógica para o fenômeno. Logo surgiu a teoria de que a figura misteriosa usava molas nos calcanhares dos sapatos, o que lhe permitia saltar grandes distâncias. Assim nasceu o nome Jack dos pés de mola, que parece já estar amplamente difundido no final da primavera de 1838. No final do início do verão de 1838, Jack dos pés de mola. Jack era o assunto de Londres e aparecia regularmente no jornal Penny Dreadfuls e até mesmo nos palcos de Londres. No entanto, foi no auge de sua fama que os relatos de aparições de Jack começaram a diminuir. No fim de 1838, os relatos oficiais de ataques de Jack sumiram da capital, e as poucas ocorrências em que ele supostamente aparecia vinham de outras partes da Inglaterra, onde as notícias sobre o agressor sobrenatural estavam tardiamente inspirando imitadores rurais. Em 1839, a histeria já havia diminuído bastante, e Jack se tornou mais uma figura literária do que alguém que as pessoas realmente temessem encontrar. Lá no Beco de Londres, no decorrer de 1840, ele desenvolveu uma espécie de persona folclórica, como um tipo de salteador sobrenatural que acreditavam atacar viajantes solitários nas estradas que saíam de Londres de vez em quando. Um suposto ataque foi oficialmente registrado. Esse foi o caso de uma mulher que foi atacada em Teignmouth em 1847. E a polícia considerou que Jack Salto de Mola poderia ter retornado para aterrorizar os habitantes da cidade 10 anos após sua primeira aparição. Mais distante, o espectro de Jack Salto de Mola foi mencionado novamente no início da década de 1870, quando houve relatos de aparições de fantasmas em rápida sucessão em Peckham, no sudeste de Londres, e em Sussex. Os últimos relatos de pessoas acreditando que Jack Salto de Mola havia retornado parecem ter ocorrido em Liverpool em 1904, mais de 65 anos, após o primeiro avistamento dele em Londres. Ao analisar o fenômeno Jack Salto de Mola, historiadores e comentaristas culturais apresentaram diversas teorias para explicar o caso. Alguns recorreram ao paranormal em busca de respostas. Muitos escritores do século XX sugerem que Jack era algum tipo de alienígena, enquanto outros consideraram que Jack era uma espécie de meio homem, meio monstro. Uma criatura criptozoológica, semelhante ao pé grande ou chupacabra. Ocultistas também têm defendido com entusiasmo que Jack era uma manifestação de um diabo ou alguma outra criatura demoníaca se revelando, segundo essa teoria. Spring Hill Jack foi invocado por ocultistas ou adeptos da magia negra e causou caos em Londres antes de ser chamado de volta ao submundo em 1838. Outros ainda argumentaram que qualquer elemento sobrenatural envolvido realmente ocorreu apenas nas mentes das primeiras supostas vítimas de Jack. Essa visão afirma que o primeiro avistamento de Jack por pessoas como Mary Stevens ocorreu devido a pessoas drogadas
bêbadas ou perturbadas mentalmente? Nessa teoria, o primeiro ou segundo avistamento foram frutos da imaginação das pessoas, e os que vieram depois foram resultado de histeria ou de imitadores. Uma teoria que ganhou bastante força na época e que foi mencionada na carta que o prefeito de Londres publicou no Times em janeiro de 1838 era sobre Spring Hill. Jack era uma farsa elaborada que estava sendo orquestrada por algum membro da nobreza. Essa teoria, na época, dizia que algum nobre havia perdido uma aposta e o pagamento seria fabricar a aparição de algum ser sobrenatural em Londres. E há certa credibilidade nisso. Um membro da aristocracia britânica certamente teria dinheiro suficiente para financiar um golpe elaborado como esse, já que não faltavam mesas de apostas de alto risco. Por volta do século XIX em Londres, onde uma aposta desse tipo pode ter sido feita, de fato, a crença nessa teoria era tão popular que houve uma discussão considerável sobre quem seria o nobre em questão, e a maioria chegou à conclusão de que o irlandês Henry de la Pole Berford, terceiro marquês de Waterford, era o responsável. Berford era um jovem nobre de cerca de 25 anos na época e aparecia regularmente nos jornais por provocar distúrbios públicos, com um grupo de seguidores bêbados que ele mantinha como sua comitiva. Por exemplo, em abril de 1837, eles chegaram embriagados a Melton Mowbray, onde atacaram um cobrador de pedágio e um policial, cobrindo-os com tinta vermelha. Beresford frequentemente comparecia aos tribunais por causa do incidente de Melton Mowbray e outros atos de vandalismo nos anos 1830. Consequentemente, muitas pessoas na época formaram a opinião de que ele havia financiado alguém que sabia cuspir fogo, se fantasiar e tinha algum tipo de bota com molas. Isso dava a ele a aparência adicional de alguém que podia saltar e pular distâncias anormais. Não é impossível, mas não pode ser provado sem dúvidas razoáveis. No entanto, a história de Jack Saltamuros também pode ser um exemplo da navalha de Occam. A teoria é que a explicação mais simples para algo é a mais provável, e neste caso, a explicação mais provável é essa. Uma sociedade propensa a crer em lendas de monstros góticos e sobrenatural estava pronta para exagerar um conto popular criado em 1837. No século XIX, proliferaram histórias de horror gótico e sobrenatural. Havia relatos frequentes de aparições de fantasmas e outras entidades na cidade de Londres a partir de 1800. Quando Spring Hill Jack começou a aparecer repentinamente em Londres, histórias de terror sobrenatural e de monstros estavam sendo publicadas e encontrando um grande público em toda a Inglaterra, na forma dos Penny Dreadfuls, publicações baratas de ficção popular. Este também foi o século dos contos de horror gótico de Edgar Allan Poe, de Frankenstein de Mary Shelley e de Drácula de Bram Stoker. Nesse ambiente, é bastante plausível que a história de Spring Hill Jack tenha sido baseada em algum acontecimento inexplicável e incomum. No final de 1837 e depois, tudo ocorreu porque as pessoas deixaram a imaginação dominar. Em uma época em que muitos já acreditavam no sobrenatural e em personagens dos folhetins baratos. Como Guilherme de Occam observou, a explicação mais óbvia é a mais provável. Depois, fomos para um canto tranquilo da Alemanha, assombrado por uma mulher velada e um nome secreto. O mistério dos Dunkelgrafen começa em 7 de fevereiro de 1807. Naquele dia, uma carruagem coberta chegou à cidade de Hildeburghausen, na Turíngia, no centro da Alemanha. Quando chegou, um casal desceu. O homem estava na casa dos 30 anos na época, mas a mulher era alguns anos mais jovem, talvez se aproximando dos 30 anos, segundo estimaram os observadores da época. Quem eram eles? Muitos na cidade se perguntaram. Mas, nos anos que se seguiram, praticamente nada foi descoberto e, em vez disso, o mistério apenas se aprofundou. O casal misterioso passou a residir em uma moradia modesta em Hildeburghausen. Nos 3 anos seguintes, ele usou o título e o nome de Conde Vavô de Versailles. Embora tivessem muito cuidado para nunca revelar a identidade dela, havia pouca explicação sobre quem eles eram
e de onde tinham vindo. O mais curioso, por que era um conde? E sua acompanhante, que ele insistia não ser esposa nem parceira, mudou-se com ele para a remota Hildburghausen. Será que eles estavam se escondendo de algo ou de alguém? Em 1810, o casal mudou-se para o castelo de Eichhausen, perto da cidade, mas em área isolada, onde ficou a maior parte do tempo. Eles raramente, se é que alguma vez, saíam do castelo e viviam uma espécie de exílio autoimposto fora de Hildburghausen, nas raras ocasiões em que deixavam Eichhausen. A mulher, em particular, era evasiva, geralmente indo aonde precisava em uma carruagem e com um véu cobrindo o rosto. Isso durou muito tempo, e os moradores de Hildburghausen e da região ao redor logo começaram a se referir ao casal como os Dunkelgrafen, ou Condes Sômbrios, por causa da natureza misteriosa de sua identidade. Após décadas de reclusão no castelo de Eisenhausen, ela acabou morrendo em 28 de novembro de 1837, enquanto o suposto conde viveu mais 8 anos, até 1845. No momento de sua morte, a mulher foi registrada como Sophie Botha, e ela foi enterrada na colina Schulesberg, perto do castelo, em um jardim que o casal havia comprado vários anos antes. O conde foi sepultado no cemitério de Eichhausen, enquanto o castelo foi demolido em 1873, após ficar desocupado por alguns anos. Tudo isso era bem peculiar. O casal havia morrido depois de viver na região sob circunstâncias estranhas por mais de 40 anos no caso do conde. Assim, mesmo anos após suas mortes, os moradores de Hildburghausen continuaram a se perguntar quem eram os estranhos que viveram em seu meio por tantos anos. Uma teoria acima de todas ficou popular. Após a morte do conde em 1845, logo foi revelado que o homem na verdade não era um conde. Ele era um holandês chamado Leonardus Cornelius van der Valk, que atuou como secretário na embaixada holandesa em Paris entre o verão de 1798 e a primavera de 1799. Então, por que ele mentiu e fingiu ser um aristocrata menor? Além disso, se ele não era um conde, mas sim um humilde burocrata, como ele e sua companheira teriam conseguido comprar um castelo e viver lá sem trabalhar ou ganhar renda por décadas? A resposta, que cada vez mais pessoas acreditavam, era que o homem foi uma espécie de acompanhante por toda a vida. Para ninguém menos que Maria Teresa Carlota, filha do rei Luís XVI e de Maria Antonieta da França, ambos mortos pelo governo revolucionário francês em 1793, após a Revolução Francesa. Vamos voltar um pouco para considerar quem foi Maria Teresa. Nasceu no Palácio de Versalhes, perto de Paris, em 19 de dezembro de 1778, sendo a filha mais velha do rei Luís XVI e da rainha austríaca Maria Antonieta. Maria Teresa foi a única dos 3 filhos de seus pais que sobreviveu até a idade adulta. Ela tinha 2 irmãos mais novos, Luís José, nascido em 1781, e Luís Carlos, nascido em 1785. Ambos sucumbiram à tuberculose quando tinham 7 e 10 anos de idade, respectivamente. A morte de Luís Carlos pode ter sido acelerada pelo tratamento desumano do governo revolucionário em Paris no início da década de 1790. Em 1789, a Revolução Francesa estourou em toda a França. No fim do ano, Maria Teresa e os pais estavam em prisão domiciliar em Paris pelos revolucionários. Por um tempo, Luís e Maria puderam seguir como rei e rainha simbólicos do país. Mas quando continuaram a conspirar com governos estrangeiros para que a Áustria, a Grã-Bretanha e outros países interviessem na França em seu favor, o governo francês acabou decidindo levar o monarca e sua consorte a julgamento. Ambos foram condenados por traição e executados em 1793. Com a morte de seu irmãozinho 2 anos depois, Maria Teresa foi a última membro da família ainda viva. Em 1795, a ex-princesa foi vista como ameaça insignificante ao governo revolucionário. Com o fim da monarquia, a república estabelecida e os exércitos franceses já tinham partido. De estar na defensiva contra britânicos, austríacos e outros,
passaram para a ofensiva, conquistando os Países Baixos no início daquele ano e estabelecendo ali uma República Batava como aliada próxima. Consequentemente, a possibilidade de Maria Teresa ser usada pelas potências estrangeiras como uma figura simbólica para restabelecer a monarquia parecia remota. Ela pôde deixar a França e ir para a família da mãe em Viena, Áustria. E é aqui que a trama se complica. Maria Teresa ficou profundamente traumatizada pelos anos que passou em cativeiro. Não há como negar isso. Como resultado, algumas pessoas passaram a acreditar que a mulher que chegou a Viena em 1795, alegando ser Maria Teresa, era na verdade sua irmã de criação. Ernestina de Lambrissé era filha de 2 servos reais que trabalharam no Palácio de Versalhes, nas décadas de 1770 e 1780. Ernestina se parecia com crianças reais, e rumores diziam que o rei Luís era seu pai. Seja qual for a verdade sobre isso, ela se tornou companheira de brincadeiras de Maria Teresa, e quando sua mãe morreu em 1788, o rei e a rainha a adotaram, embora seu pai ainda estivesse vivo. Durante os anos tumultuados que se seguiram, Ernestina não foi mantida em cativeiro com o resto da família real. Porém, frequentemente a confundiam com Maria Teresa e a insultavam nas ruas de Paris. Tamanha era a semelhança entre ela e a filha biológica do rei e da rainha. E foi essa semelhança que levou muitas pessoas a acreditarem nisso. Quando Maria Teresa supostamente chegou a Viena em 1795, na verdade era Ernestine de Lambriquet, fingindo ser Maria Teresa. Essa teoria sugere que Maria Teresa ficou tão traumatizada pelos acontecimentos dos anos entre 1789 e 1795, que quando foi libertada, ela simplesmente queria passar a vida em isolamento, longe dos círculos da corte e de governos de outros lugares, que só tentariam usá-la como um peão nas guerras, enquanto britânicos, austríacos e outros permaneceram em conflito com a França durante grande parte do período, até 1815. Assim, a teoria dos Dunkelgrafen afirma que a mulher que circulou pelas cortes europeias após 1795, fingindo ser Maria Teresa, era na verdade Ernestina de Lambrica. Enquanto a mulher que chegou de carruagem a Hildburghausen na primavera de 1807 e ficou conhecida como a Condessa Sombria era, na verdade, a princesa francesa que estava escondida do mundo, o que a deixou tão traumatizada. Por muitos anos, o mistério continuou a se aprofundar. Muitos historiadores e entusiastas realizaram pesquisas sobre a misteriosa Condessa Sombria e o Dunkelgrafen. Muito disso aumentou as especulações. Por exemplo, foi revelado que a corte austríaca havia solicitado especificamente que Ernestine de Lambrique, amiga de infância e companheira de Marie-Thérèse, pudesse viajar com ela para Viena em 1795, mas nessa época foi informado que Ernestine não pôde ser localizada. Talvez muitos tenham especulado que isso aconteceu porque Ernestine agora estava em Paris, fingindo ser Marie-Thérèse e pronta para ir a Viena dessa forma. Além disso, pesquisas sobre o grupo de pessoas que supostamente viajaram pela Europa de Paris a Viena com Marie-Thérèse em 1795 revelaram algumas anomalias altamente incomuns. Vários membros do pequeno grupo não puderam ser identificados e alguns deles disseram nunca ter chegado a Viena. Essas circunstâncias curiosas não provaram nada, mas serviram para aumentar ainda mais a incerteza em torno dos acontecimentos. Eventualmente, as especulações levaram a esforços conjuntos para descobrir a verdade. E a ciência moderna criou a possibilidade de finalmente decifrar o mistério dos Dunkelgrafen. Assim, em 2013, o túmulo de Sophia Botter, a Condessa Sombria, foi escavado próximo ao castelo de Eisenhausen após seus restos mortais serem exumados. 2 partes do fêmur foram enviadas a laboratórios forenses na Áustria e Alemanha para análise. Depois disso, o DNA mitocondrial foi então comparado com o de Príncipe Alexandre de Saxe-Gassati, um descendente contemporâneo da rainha Maria Antonieta. Se a Condessa Negra fosse Maria Teresa, o DNA mitocondrial do Príncipe Alexandre corresponderia exatamente ao dela. Encontrado nos restos mortais localizados no túmulo de Sophia Botter,
próximo ao castelo de Eisenhausen. Infelizmente, o resultado foi imensamente decepcionante para muitos. Foi descoberto que a Condessa Negra não era parente da Rainha Maria Antonieta, então ela não poderia ter sido Maria Teresa. Portanto, o casal misterioso que chegou a Hildburghausen em 1807 e viveu lá por mais de 30 anos até suas mortes, provavelmente era exatamente o que mais obviamente pareciam ser. Um casal de indivíduos financeiramente independentes que queria viver uma vida reclusa em um castelo no interior da Alemanha. Para nossa história final, vamos para Manchester, onde o medo de uma mulher de ser enterrada viva levou a um destino ainda mais assustador. A estranha história da múmia de Manchester não começa com o governante do Antigo Egito, como você pode pensar, nem envolve um egiptólogo, o nome dado aos arqueólogos e historiadores do Antigo Egito. Em vez disso, começa com Hannah Beswick, uma mulher rica, mas sem grandes destaques, de Manchester. Hannah nasceu em 1688 em Chitwood, em Old Hall, nos arredores de Manchester. Na época, a cidade do norte era apenas uma vila tranquila, pois a Revolução Industrial que a mudaria estava há quase um século. Seus pais eram João e Paciência Beswick. Eles eram uma família rica de negócios numa época em que a indústria têxtil já era relevante na região de Grand Yorkshire e Lancashire. Assim, quando o pai morreu em 1706, enquanto Anna entrava na adolescência tardia, ela herdou uma grande fortuna dele. Isso somava milhares de libras, milhões em dinheiro de hoje. Com esse dinheiro, ela comprou a mansão de Bircham Bower em Hollingwood, próximo a Oldham, subúrbio de Manchester. Hoje, embora fosse uma cidade separada na época. Aqui, ela teve uma vida discreta até morrer em fevereiro de 1758, provavelmente aos 69 anos. Ainda assim, ela era excêntrica, enterrando grande parte de sua fortuna em 1745, quando a rebelião jacobita na Escócia ameaçava chegar ao norte da Inglaterra, e de fato se expandiu por um tempo. Ela nunca recuperou o dinheiro enterrado, nem contou aos parentes onde estava, o que levou a caçadas ao tesouro em Bircham Bower. Nos tempos modernos, agora, você pode estar se perguntando, onde a múmia entra em tudo isso? Bem, tudo isso está relacionado ao fenômeno dos enterros vivos ou prematuros que aconteciam na Europa da Idade Moderna, e um incidente estranho envolvendo o irmão de Hannah Beswick, que teve um impacto duradouro em sua psicologia. Para entender a história de Hannah Beswick, é preciso antes considerar os enterros prematuros, que eram comuns naquela época. O enterro prematuro ocorre quando alguém é enterrado em um caixão durante um funeral cristão. Só que ele ou ela acorda vivo debaixo da terra. Isso poderia acontecer por vários motivos. Às vezes, pessoas entravam em coma e eram enterradas vivas, pois seus familiares achavam que estavam mortas. Outras vezes, doenças raras, como a síndrome do encarceramento, podiam fazer uma pessoa parecer morta, e então um funeral e enterro aconteciam. Mais comumente, eram pessoas maiú entrando em um estado completamente catatônico que podia convencer os outros de que elas haviam falecido, fosse qual fosse a causa. O problema na época moderna inicial era que a falta de conhecimento medicinal e científico frequentemente levava a um diagnóstico prematuro de que alguém estava morto. Especialmente em áreas rurais, geralmente havia muito poucas pessoas capazes de tomar qualquer decisão informada sobre se uma pessoa estava morta ou não. Até procedimentos como verificar o pulso, hoje simples e garantidos, talvez não fossem feitos há séculos. Não é surpreendente que muitas pessoas acabavam em um caixão enquanto ainda estavam vivas. Os números foram bastante debatidos e não podem ser determinados com precisão, mas estudiosos do assunto acreditam que milhares de pessoas eram enterradas vivas em toda a Europa todos os anos na época moderna. O médico J. Stanson Hooker estimou que esse número era de cerca de 800 por ano só na Inglaterra e País de Gales. Como era de se esperar, algumas pessoas estavam muito preocupadas com a possibilidade de isso acontecer com elas. Hannah Beswick foi uma dessas pessoas e tomou medidas extremas para garantir que não caísse vítima desse destino. Hannah Beswick tornou-se a múmia de Manchester após o funeral de seu irmão James, no início da década de 1750.
A data exata, infelizmente, não foi registrada. O funeral de James teve início com uma cerimônia religiosa cristã, seguido pelo traslado do corpo ao cemitério. Quando o corpo de James ia ser lacrado e enterrado, um enlutado notou algo estranho. James parecia estar piscando. A pessoa avisou rapidamente e um exame detalhado feito pelo Dr. Charles White, então jovem médico, revelou que James Beswick estava vivo. Depois, os enlutados levaram o caixão dele para casa, onde ele recuperou a consciência dias depois, seja qual fosse o problema. O fato de James quase ter sido enterrado vivo teve um impacto imenso em sua irmã, Hannah Beswick. Podemos dizer que ela desenvolveu tafefobia, o medo de ser enterrado viva, mas se podemos chamar isso de tafefobia nesse caso, é claro, está aberto a debate. Uma fobia geralmente é algo que contém um elemento de irracionalidade. No entanto, tendo visto seu irmão quase ser enterrado vivo alguns anos antes, o medo da senhora Beswick de que a mesma coisa pudesse acontecer com ela era totalmente justificado. De qualquer forma, isso logo levaria a um desdobramento extraordinário. Hannah Beswick morreu apenas alguns anos após o quase enterro vivo de seu irmão. Logo foi revelado que ela fez de tudo para garantir que não fosse enterrada viva também. Em julho de 1857, ela mudou o testamento para deixar 100 libras ao Dr. Charles White, o médico que anos antes dissera que seu irmão estava vivo ao lado do túmulo. Com isso, o médico deveria garantir que, após sua morte, o corpo de Hannah não fosse enterrado. O corpo deveria ficar suspenso acima do solo por tempo indeterminado, realizando checagens frequentes para confirmar que ela não foi identificada como morta por engano. Havia maneiras, é claro, de lidar com a tafefobia. Esse era o medo de ser enterrado vivo no final da Idade Média e no início dos tempos modernos. Diversos dispositivos foram utilizados para evitar que isso acontecesse. Uma dessas medidas era o caixão de segurança. Esse é um caixão equipado com um mecanismo para evitar o enterro prematuro. Um tipo de caixão de segurança incluía uma alavanca que podia abrir o caixão por dentro. Tudo isso funcionava desde que o caixão não estivesse sob a terra. Mas é difícil imaginar como isso funcionaria com quase 2 metros de terra sobre o caixão, pressionando a tampa. Outros dispositivos, como um sino, poderiam ser usados, mas White escolheu outro método. Depois que Beswick morreu em 1758, a tafefobia de Hannah Beswick só explica parcialmente como surgiu a múmia de Manchester. A outra parte da explicação está nas decisões bastante excêntricas do Dr. Charles White. Ele poderia ter escolhido vários métodos para preservar o corpo de Hannah e cumprir seus últimos desejos, mas optou pela incomum mumificação. Aparentemente, não havia nenhuma referência no testamento de Beswick de que ela queria ser embalsamada, mas mesmo assim White foi lá e fez isso. Depois de esperar tempo suficiente para garantir que ela estava realmente morta, White decidiu reforçar o pedido dela de não ser enterrada. Terebintina e vermelhão foram injetados nas artérias e veias do cadáver, os órgãos retirados e a maior quantidade de sangue possível extraída. Depois de serem lavados em álcool, os órgãos foram então reinseridos e as cavidades do corpo foram preenchidas com substâncias como resina e cânfora. Finalmente, o corpo era ungido com óleos e colocado em um sarcófago cheio de gesso de Paris. Assim nasceu a múmia de Manchester. Por que White fez isso não está totalmente claro, embora estivesse amplamente ligado a uma disputa legal em torno do testamento de Hannah. Para receber as 100 libras que lhe foram deixadas, uma quantia considerável de dinheiro. Na época, White achava que precisaria provar que preservou o corpo dela sem enterrá-lo, como ela pediu. Ele também pode ter sido motivado por um desejo científico de entender como funcionava a mumificação, e naquela época já era um pioneiro nas áreas de cirurgia, obstetrícia e ortopedia. Agora havia a questão delicada de onde a múmia de Manchester seria armazenada. Por um tempo, seu corpo embalsamado foi mantido em Anne Coates Hall, uma grande mansão pertencente a outro membro da família. Logo, seus parentes se sentiram desconfortáveis com os restos de Hannah em casa.
A múmia foi devolvida a White pouco depois disso. Pelo que parece, pelo resto de sua vida, até 1813, cerca de 55 anos após a morte de Hannah, White manteve a múmia de Manchester em exibição em um antigo e grande estojo de relógio de pé. A curiosidade logo chamou atenção e, ao longo das décadas, muitas pessoas pagaram uma pequena taxa para visitar a casa de White e ver a múmia de Manchester. Quando White morreu em 1813, a múmia de Manchester foi herdada por um colega dele, um Dr. Ollier, que ficou com ela pelos 15 anos seguintes até ele próprio morrer em 1828. Depois, ela foi entregue ao Museu da Sociedade de História Natural de Manchester. Foi nesse momento que os restos embalsamados de Beswick ficaram conhecidos como a múmia de Manchester. Em tempos de grande curiosidade científica, quando feiras e exposições estavam em alta, o museu aproveitou ao máximo sua exibição incomum, e a múmia de Beswick se tornou uma verdadeira sensação em meados do século XIX. A odisseia dos restos mortais de Hannah Beswick finalmente chegaria ao fim em 1868, 110 anos após sua morte. No ano anterior, o Museu da Sociedade de História Natural de Manchester foi incorporado ao novo Museu de Manchester, enquanto suas coleções eram transferidas e recategorizadas. A múmia de Manchester tornou-se uma questão um tanto controversa, já que alguns líderes religiosos e políticos começaram a argumentar que era inaceitável que os restos mortais de uma mulher do século XVIII, que não havia recebido um enterro cristão adequado, estivessem em exibição pública. Dessa forma, houve um processo judicial que concluiu que Hannah Beswick estava legalmente morta naquele momento. E assim, seu desejo de não ser enterrada, caso ainda estivesse viva, não precisava mais ser atendido. Assim, em 22 de julho de 1868, Hannah Beswick foi enterrada no cemitério Arbor Hay, em Manchester. Ela quase certamente não estava viva quando foi enterrada. Nos anos após sua morte e antes de seu sepultamento, sua casa, Birchenbauer, foi convertida em apartamentos. E vários dos moradores afirmaram ter visto uma figura vestida com um vestido de seda preto e uma touca branca, descrevendo-a como Hannah Beswick. Ela deslizava pela sua antiga propriedade e desaparecia em uma laje específica. Birchenbauer foi eventualmente demolida para dar lugar a uma fábrica, mas ainda assim continuaram sendo relatados avistamentos de seu suposto fantasma. Com o avanço da ciência e medicina modernas, o enterro prematuro de pessoas quase desapareceu no século XX, após diminuir muito no final do XIX. As pessoas estavam mais conscientes de que podiam entrar em coma temporário ou ter algumas doenças. Isso poderia fazê-las parecer mortas por dias ou semanas. Mais importante ainda, os médicos são treinados para verificar os sinais vitais das pessoas para saber se elas estavam realmente mortas antes de iniciar o processo de sepultamento. Dito isso, enterros prematuros ainda não são algo incomum. Em 2013, viralizou um vídeo de um homem sendo retirado vivo de sua cova no Brasil após ser erroneamente dado como morto. No entanto, esses casos são raros. Em vez disso, enterros prematuros e tafefobia se tornaram algo mais presente em filmes de terror, como O Enterro Prematuro, de 1962, e Enterrado Vivo, de 1990. Isso chegou a aparecer na segunda parte dos filmes Kill Bill, de Quentin Tarantino. Esses exemplos comprovam o medo de ser enterrado vivo, mesmo hoje, quando isso é raro. Imagine como devia ser assustador quando centenas ou milhares eram enterrados vivos todo ano. E assim começamos a entender como surgiu, em primeiro lugar, a estranha história da múmia de Manchester. Obrigado por assistirem a essas histórias arrepiantes e lendárias. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam dessas histórias aí embaixo nos comentários. E se quiserem mais vídeos desse tipo, assustadores, ocultos, misteriosos como esse, também me avisem. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Agradeço também aos membros do canal que aparecem na tela agora. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!